Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Estamos falando de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa questão? Com esse fato, sim. O Flamengo perde 5 jogadores, pelo menos, e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que, para mim, também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. E como é o Flamengo ideal hoje para você, Vene? Na minha opinião, vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda. Hoje, por conta do Ayrton Lucas não está à disposição. E aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse, para mim, seria o meu time. Salve, salve, nação! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que segue se preparando para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o treinador Tite bate cabeça para montar a equipe titular, tendo em vista que 5 jogadores estão na seleção uruguaia. Qual será a equipe principal? Vamos saber tudo agora. Mas antes, já pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscrevam no canal, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo trazidas pelo jornalista Vene Casagrande e os demais comentaristas do programa da SBT Esportes. Vene Casagrande, casa cheia, né, contra o Grêmio, não é isso? Casa Jogo quinta-feira, cheia, né? Pelo menos até ontem, cerca de 33 mil ingressos vendidos, então a expectativa de mais um jogo com pelo menos 50 mil torcedores rubro-negros no Maracanã, embora seja um jogo numa quinta-feira, 8 horas da noite, o horário não ajuda muito, mas a torcida do Flamengo sempre fazendo seu papel, marcando presença, apoiando a equipe, mesmo nos momentos ruins. Agora a gente está falando de um bom momento, embora seja um time totalmente diferente do time que foi nas últimas 5 partidas do Flamengo, que o Flamengo teve sucesso dentro de campo. Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. Mas, mesmo assim, o elenco do Flamengo é um elenco muito bom e mesmo com muitos desfalques, a gente pode ver um Cebolinha sendo titular, um Pedro sendo titular, um Bruno Henrique ficando como opção, um Gabigol ficando como opção, um Lohan, uma jovem promessa, tratado aí como joia dentro do Flamengo há muito tempo, sendo titular na vaga do Arrascaeta. Tem Davi Luiz, tem Fabrício Bruno, tem Léo Pereira. Então é um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, eu vejo que tem potencial de vencer o Grêmio dentro do Maracanã. Detalhe, né? Diego Costa machucado. Lesão grau 3 na coxa esquerda. Grau 3? Grau 3. Isso aí é até importante, né? A gente lamenta sempre qualquer lesão de jogador, não? Mas é importante pro torcedor do Fluminense, né? Porque é isso, lesão grau 3 na coxa esquerda é uma lesão que o cara vai ficar um tempo parado aí, e aí a gente não se sabe como ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar a tempo. O grau 3 vai até o 4. O grau 3 é quase um grau máximo, é uma lesão bem importante. De um jogador que estava no Flamengo, Pedro Rocha, quando teve uma lesão grau 3, ele ficou quase 70 dias longe dos gramados. A previsão básica são de 2 meses, foi hoje. Confirmado. Eu fico triste, sabe por quê? Eu gosto muito do Diego Costa, jogou no Botafogo na temporada passada, um cara com muita personalidade, né? E ele vai pro Grêmio, né, nessa temporada, e logo acontece as enchentes e tudo mais. E o Diego foi um cara que efetivamente ajudou, né? Não tô falando pegou o dinheiro e ajudou. Ele pegou o carro dele, que é aquelas carros 4x4, e ele foi resgatar as pessoas na água. Então, assim, o Diego ganhou, pra mim, uma admiração muito além do questão do futebol. Apesar de eu achar, além de eu achar também ele um excelente jogador, ele me ganhou uma admiração como pessoa, assim. Então eu fico triste de saber uma lesão de um cara desse,
Um cara que foi tão importante nessa fase tão difícil, talvez a mais difícil da história do Rio Grande do Sul, né? Dos nossos irmãos do Sul. Então, aí, tomara que ele tenha logo uma recuperação aí, o Diego Costa, e perde muito o Grêmio, né? Se a gente tá falando de uma isonomia, por toda essa questão do Grêmio não ter mais a sua casa até o final da temporada, a Arena do Grêmio não vai poder funcionar, não vai conseguir funcionar. A gente tá falando de um Grêmio que não tem casa pra jogar. Sim. Um Grêmio que tá jogado, né? E aí a gente tem um Grêmio perdendo esse Diego Costa, é um grande problema para a equipe, né? Disparadamente a pior notícia que o torcedor do Grêmio poderia ter, porque ele vinha sendo o cara dos gols, das assistências, da referência, até não só a referência técnica que ele é, mas também a referência de superação com tudo que aconteceu, né? É uma tragédia pro Fez time gol importante agora na partida da Libertadores. Agora, essa não vai ser a culpa, a gente nem pode dizer isso, mas vocês viram as condições do gramado lá do Huachipato, né? Sim. Vocês viram aquilo? Nada me assusta na Libertadores mais. Né? A gente não pode dizer, foi aquele gramado, foi aquele momento que machucou o cara. Até porque, enfim, a gente não está perto da situação clínica dele. Mas isso atrapalha bastante. O risco só aumenta. Mas estamos falando de um elenco que ficou um tempão parado por conta das enchentes. Aí quando volta naquele ritmo frenético. Óbvio que alguns jogadores vão sentir isso. Quem sou eu para mencionar isso? Não sou médico, mas a nossa experiência no futebol mostra isso, que quando você acelera uma preparação, o risco é muito maior de uma lesão muscular. É por isso que o campeonato perdeu sua isonomia. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Estamos falando de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa questão. Com esse fato, sim. Eu não estou falando, pelo amor de Deus. O que mais sofre é o Grêmio, o Inter e o Juventude, ponto final. Estou falando na questão da convocação da Copa América, por números, né? O Flamengo é o que mais perde no Brasil. Qualidade. É quantidade e qualidade. O Flamengo perde 5 jogadores, pelo menos, e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que, para mim, também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. O Palmeiras também perde bastante, só que o Palmeiras ainda teve uma boa notícia, que o Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia, mas também perdeu o Endrick, né? Mas, enfim, o Flamengo é muito prejudicado, só que não tem o que fazer. Mas o Endrick, no caso, já seria uma questão de... Não. O Endrick, se ele tivesse a Copa América, ele poderia jogar mais 8 partidas pelo Palmeiras. Os times estão perdendo 2... No máximo 3 jogadores, o Flamengo perdeu 5. E como é o Flamengo ideal hoje para você, Veneno? Na minha opinião, vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda. Hoje, por conta do Ayrton Lucas não está à disposição. E aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse, para mim, seria o meu time. É um bom Flamengo, né, Pedrosa? Mas é um Flamengo aí que perde uma pontuação grande em relação aquele Flamengo que a gente... Vamos dizer assim, que o Flamengo, com os 5 que estão fora, é o top 2 do Brasil. Sim. O Flamengo, sem esses caras, é o top 5. Cara, você tem que entender que quando você perde atletas, Fernando, você perde também o modelo de você jogar. Uma coisa é você jogar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que ele te dá uma profundidade bizarra, que ele é um veloz que vai até o fundo. Outra coisa é você jogar com Vinha, que já é outra característica, mas também te entrega uma qualidade técnica imensa. E outra coisa é você jogar com o Léo Pereira, que pode fazer aquela função, mas ele não é lateral. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Aí Arrascaeta com o Lohan. Lohan, muito bom jogador também, muito potencial. Mas é também outra realidade que é uma discrepância imensa. Até em característica de jogo, o Lohan carrega mais, o Lohan é o cara mais agudo e tal. O Arrascaeta é o cara mais pensativo, da criatividade. Aí em relação à formação, o Gerson, ele vinha jogando como meia-direita, mais aberto, conseguindo puxar muitas vezes essa profundidade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Agora ele vai voltar a ser segundo volante? Agora ele vai voltar a ser o meio-campo? Então, assim, é o Tite novamente tendo um desafio. Quando ele perdeu o Everton Cebolinha lá na ponta esquerda, o Flamengo se tornou um time burocrático. E aí, é só um jogador, Pedrosa? Não, mas é um jogador que conseguia converter o que o Tite queria. E o Flamengo não conseguia isso com o Bruno Henrique, que também é um baita de jogador, mas tem outra característica. Então, assim, repito, eu acho que o mundo ideal era parar tudo.
Tinha que parar tudo. Mas tem um jogador aí, que você acabou não mencionando, que pra mim, ninguém vai conseguir substituir no time do Flamengo, que é o De La Cruz. O que ele fazia, ninguém faz atualmente. O Gerson pode quebrar o galho. Não faz. O Lohan pode quebrar o galho, mas ninguém vai fazer o que o De La Cruz fazia. Eu até esqueci mesmo, porque esse, pra mim, é o ponto principal. O ponto principal. Inclusive, ele desenhou essa coisa do insubstituível como o Pulgar. Em algum momento na temporada passada, toda vez que o Pulgar estava ausente, o Flamengo simplesmente era um Flamengo comum, um Flamengo simples. E aí, com o Pulgar, isso tudo era potencializado. Ele é um jogador que consegue potencializar a questão tática e também os outros companheiros, né? E eu sinto que o De La Cruz está caminhando nessa estrada aí do Pulgar. Para mim, ele já é isso. Hoje, eu repito aqui, ninguém faz o que o De La Cruz consegue fazer. Ele caiu como uma luva no time do Flamengo. O Tite encontrou a função dele ideal. O Tite, eventualmente, botava ele aberto pela ponta direita, mas ele, como segundo volante, tendo a liberdade de ir ao ataque, ele carrega o meio de campo do Flamengo. Então, lamentavelmente, o Flamengo não vai ter o seu principal jogador, que gastou aí cerca de 90 milhões de reais para contratar por conta de um calendário de futebol brasileiro que a gente já cansou de criticar aqui. Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que segue se preparando para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, partida essa que acontece nesta quinta-feira no Maracanã. A torcida já comprou a maioria dos ingressos, mais de 50 mil torcedores são esperados na noite desta quinta e o nosso Mengão segue se preparando. Muitas baixas no elenco, principalmente os jogadores que foram para a seleção uruguaia, que na minha opinião não tem como substituir a altura, né? Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, que inclusive, né, Ayrton Lucas não vai jogar e o nosso Mengão deve improvisar um zagueiro na posição. Então o Flamengo batendo cabeça aí para montar a sua equipe ideal e não perder qualidade, principalmente no meio de campo, que é o cérebro do time, né? Vamos torcer para que jogadores como Gerson, né, e outros mais que irão jogar façam a diferença e chamem a responsabilidade, já que a partida é de suma importância para pelo menos se manter aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui as informações diretamente do site Globoesporte.com, que traz o seguinte destaque: Ayrton Lucas não se recupera e está fora de Flamengo e Grêmio. Se Matias Vinha, que era o substituto imediato de Ayrton Lucas, ele não vai poder jogar porque está com a seleção uruguaia. Portanto, o Flamengo terá que improvisar um jogador de outra posição na lateral esquerda, já que Matias Vinha não tem como jogar porque está no Uruguai. Lateral ainda faz fisioterapia no campo e não será relacionado para enfrentar o Grêmio. Léo Pereira treina na lateral esquerda. E inclusive o zagueiro já jogou em determinadas partidas nessa posição. Então, não é algo novo, não é uma posição que o jogador não tem ainda jogado, pelo contrário, em várias partidas ele já conseguiu jogar na lateral esquerda, mas infelizmente não tem a profundidade, não tem as características de um jogador da posição. E é normal que ele sinta dificuldade para atacar, para apoiar e até mesmo para cruzar essas bolas na linha de fundo. O Flamengo não terá Ayrton Lucas à disposição para enfrentar o Grêmio. O lateral esquerdo ainda se recupera da lesão na posterior da coxa esquerda. O zagueiro Léo Pereira é quem treina para atuar na posição nesta quinta no Maracanã. Substituído no primeiro tempo da vitória por 3-0 sobre o Milionários, Ayrton Lucas desfalcou o Flamengo contra o Vasco. A informação foi divulgada inicialmente pelo Trivela. Ayrton Lucas faz trabalho de fisioterapia e nos últimos dias foi a campo acompanhado do fisioterapeuta. Tite tem ainda 2 sessões de treinamento no Ninho, nas tardes de terça e quarta-feira, mas sabe que não poderá contar com o lateral esquerdo, né? Então, Ayrton Lucas, que saiu machucado no primeiro tempo ainda da vitória contra o Milionários e que inclusive foi desfalque contra o Vasco da Gama e agora é desfalque também confirmado para este jogo muito importante contra o Grêmio de Porto Alegre. Partida essa que acontece nesta quinta-feira no Maracanã.
Sem Vinha, que está na seleção uruguaia, a comissão técnica vem treinando com Léo Pereira improvisado na posição. Além de Ayrton Lucas, o Flamengo não terá Alan, que também se recupera de lesão na posterior da coxa. O volante, no entanto, ainda faz trabalho na academia. Vinha, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar são os atletas que estão convocados. E vocês analisem aí o tamanho do prejuízo que é o Flamengo ter que jogar o Campeonato Brasileiro sem essas peças, principalmente sem De La Cruz e Arrascaeta, que na minha opinião são os dois jogadores que fazem mais falta no elenco rubro-negro nesse momento, principalmente De La Cruz. O jogador consegue atuar 90 minutos em pleno alto nível. É um atleta que está em praticamente todas as posições no campo, então vai fazer muita falta. É um jogador que, na minha opinião, nesse momento é insubstituível. É claro que o treinador vai montar uma estratégia, vai colocar um outro atleta que faça uma posição diferente e que a ausência de La Cruz não seja muito sentida. E vamos torcer que o jogador que entrar na partida consiga entregar aquilo que o treinador deve pedir nesses últimos treinamentos. Então o Flamengo aí já sabe que não irá contar, principalmente com esses jogadores que estão nas suas seleções, e ainda mais sem Ayrton Lucas e sem Alan. O Flamengo totalmente desfalcado para enfrentar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Hoje o nosso Mengão tem 14 pontos, é líder do campeonato e precisa pontuar, e se for uma vitória, melhor ainda. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é de pontos corridos. Quem somar o maior número de pontos no final do ano será consagrado campeão do Brasileirão 2024. Portanto, essa data FIFA será importantíssima para saber se o nosso Mengão terá condições com esse elenco de ser campeão ou não. Porque se deixar os adversários abrir muitos pontos de vantagem, mesmo que o nosso Mengão tenha a volta desses atletas depois de 8 rodadas, é muito difícil tirar. Então vamos torcer que durante essas rodadas que os jogadores estão defendendo as suas seleções, o Flamengo consiga pontuar o maior número de pontos possíveis. Dessa forma, o nosso Mengão não vai deixar os adversários se distanciarem muito, e quando os outros atletas voltarem, o nosso Mengão estará com força máxima até o final da temporada. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida contra o Grêmio? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.